Amigos, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal Tópicos do Direito. Meu nome é Caroline Gervais-Queijoc-Stein. Espero que todos estejam bem, apesar do devastador efeito do Covid-19. Nossos legisladores certamente vão ter um grande trabalho aí pela frente, haja vista que devemos resguardar a economia e a inviolabilidade à vida. Então, os nossos legisladores vão ter que alavancar a economia, mas sem prejudicar esse bem da vida que está previsto no artigo 5º, que menciona acerca da inviolabilidade da vida. Pois bem, andando de forma bem íntima com esses efeitos do Covid-19, certamente muitos credores vão estar fragilizados com essa doença. Então, muitos vão necessitar ajuizar ações de execução para conseguir garantir, satisfazer o crédito. Portanto, vamos ficar atento a um assunto de grande relevância nessas ações de execução que nós vamos falar hoje. Qual seja a certidão de ajuizamento prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil. Então, vamos anotar o teor desse artigo. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Essa é a previsão do artigo 828, caput. Então, com a mera leitura, a interpretação gramatical desse artigo, o que podemos concluir? Assim que a ação de execução for admitida pelo juiz, ou seja, o juiz recebeu a ação de execução, determinou a citação, o credor ou exequente poderá obter essa certidão de ajuizamento junto ao cartório. Ou seja, não vai necessitar de deferimento dos juízes. Data máxima vênia aos entendimentos diferentes que alguns juízes, na prática, orientam a serventia, ao cartório, de não fornecerem essas certidões antes do deferimento dele, que é necessário, alinham dessa forma no sentido da necessidade do deferimento pelo magistrado. Mas, como mencionei, com a interpretação gramatical da letra da lei, do dispositivo legal do artigo 828, o que podemos concluir que não é necessário o deferimento do juiz. Serventia deve, na verdade, fornecer essa certidão de ajuizamento, contendo essas informações. E para que vai servir essa certidão? Em posse dessa certidão, o credor, consciência de bens em nome do devedor, poderá levar essa certidão até o cartório de registro de imóveis para fins de averbação, vai fazer um pedido administrativo. Alguns cartórios têm a sua petição própria, seu formato próprio, mas via de regra é uma petição normal, uma petição informando os dados do processo, o valor da causa, enfim, os dados do processo, o credor indicando o imóvel, no caso de imóvel, indicando a matrícula, indicando os dados dele, isso lhe requerendo ao final essa averbação da certidão de ajuizamento. Veículo, pesquisa no Detran, se não tiver ciência da existência desse veículo ou desses veículos, para fazer essa averbação. E outros bens que venham em outros órgãos competentes que venham a ter conhecimento, poderão também ser averbadas essa certidão. E qual é a finalidade dela? Dar ciência a terceiros. Então, queridos amigos, não existe efeito de constrição. Não é uma constrição, não é uma penhora. Eu já verifiquei na prática alguns juízes com esse equívoco, despachando no sentido de não existir a possibilidade de fornecer essa certidão em razão de constituir constrição. Mas não é isso, não constitui constrição, é para ciência de terceiros. Então, qual vai ser a serventia?
vamos alinhar, vamos informar isso de forma bem sintática. Essa certidão vai dar ciência para terceiros, por isso vai ficar mais fácil, em caso de alienação desse bem, constituir fraude, demonstrar a fraude à execução para o juiz. E sem contar dessa questão processual que vai acontecer dentro do processo, para uma questão extra-processo, vai dificultar, inclusive, a alienação, a alienação desses bens que vão servir futuramente para satisfazer o crédito. Terceiros de boa fé não vão comprar esse imóvel ao consultarem, que é um registro público, ao consultarem esse bem e verificarem a existência de uma certidão de ajuizamento, não vão querer a compra desse bem, porque vai causar, logicamente, um imbróglio ali no processo, uma dificuldade para ele próprio comprador. Então, vai afastar essa compra, e se essa compra ocorrer, se essa alienação do bem ocorrer, vai facilitar o credor a alegação, demonstrar para o juiz, novamente, vamos ratificar, a existência de fraude à execução. Existe uma execução em curso e o devedor está dilapidando o patrimônio, não pode. Se ele tem patrimônio, se ele tem dinheiro, ele tem que pagar. Então, vamos lá a uma outra questão prática. Averbou essa certidão, o que vai acontecer depois? Está lá no artigo 828, parágrafo 1º, que é o texto. No prazo de 10 dias da sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. Então, vamos lá, advogados, vamos ficar atentos. Após a averbação dessa certidão de ajuizamento, vamos ter que comunicar ao juízo, fazer uma petição simples, informando que houve averbação e juntando a comprovação dessa averbação, a certidão atualizada, a certidão de ônus, para comprovar que houve averbação dessa certidão, ou o simples protocolo dessa averbação, desse pedido de averbação, para fins de comprovação ao juízo. O juiz, na prática, caso não haja essa comunicação, ele pode determinar até a retirada dessa averbação e, logicamente, que o ônus dos emolumentos ficarão a cargo do credor. Então, para não ocorrer dispêndio aí de custos para o credor desnecessários, vamos ficar bem atentos a esse prazo previsto no parágrafo 1º. Por enquanto é só. Espero rever vocês para apresentar outras técnicas, outras previsões, tecer outros comentários acerca da recuperação de crédito e que seja conteúdo enriquecedor para vocês na prática e também para o meio acadêmico. Muito obrigada!